Eu acho que esse é o nosso quarto estudo em Neemias. E uma pequena recapitulação do livro. O livro de Neemias começa com uma visita inusitada. Neemias recebe, ele chama de o meu irmão Hanani. E junto com Hanani ele recebe um grupo de judeus que vem de Jerusalém até Neemias na Pérsia. Neemias era um funcionário da Pérsia, do rei Artaxerxes da Pérsia. Então esse grupo ele sai de Jerusalém, vai até Neemias, eles chegam em Neemias e Neemias ele está preocupado com uma coisa. Desde que eles foram libertos da escravidão na Babilônia, os judeus, os israelitas, foi-lhes permitido voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém, isso já num período maior do que 100 anos. E agora esse grupo vem até Neemias e Neemias fala assim para eles, vem cá, como está a nossa cidade santa, como estão os nossos irmãos, como está o nosso povo? Mesmo sem nunca ter ido a Jerusalém, sem ter nascido ali, ele nasceu no cativeiro, mas o seu coração era pelo povo judeu, pelo seu povo, pela sua cidade. E a resposta que ele recebe é a pior possível. Em Neemias capítulo 1, verso 3, fala assim, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. Então essa é a notícia que Neemias recebe. Olha, os nossos conterrâneos, os nossos irmãos estão humilhados. A moral de todos está arrasada. Os muros da cidade, todos queimados. Os portões não existem. Em total desolação, sofrimento e humilhação. E para você ter uma ideia do impacto dessa resposta na vida de Neemias, fala que Neemias ele começa a chorar, ele começa a lamentar. No verso 4 do capítulo 1 fala assim, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. É como se ele recebesse uma notícia de morte. Sabe, o parente está morto ou destruído, ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele começa a lamentar por dias. E nós aprendemos lendo no capítulo 2 que esse período de lamentação, jejum e oração de Neemias é de 4 meses. É um período de 4 meses, porque fala quando ele aparece ali na presença do rei Artaxerxes, já passaram-se 4 meses desse momento. Mas algo interessante que chamou a atenção, e eu quero chamar a atenção de vocês. Quando Neemias recebeu essa notícia ruim, qual foi a sua reação? Ele chorou? Chorou. Ele lamentou? Lamentou. Mas ele não se entregou aos prazeres, ele poderia ter, eu repeti isso várias vezes aqui, ido para começar a comer desesperadamente, se entregar para comer, ou beber, e começar a beber, ou ir para o mundo. Porque isso pode acontecer conosco, quando nós recebemos notícias adversas, muitas vezes a nossa reação qual é? A gente vai para alguma válvula de escape. Alguns vão para a bebida, alguns vão para as drogas, alguns começam a comer desesperadamente, alguns vão para a internet, alguns vão para o mundo, porque não conseguem lidar com aquela situação adversa. Neemias, ele jejuou e orou, ele foi para quem? Ele foi para Deus. É para quem nós devemos ir quando encontramos situações adversas contra as nossas vidas. Sim, nós podemos chorar, sim, nós podemos lamentar, mas nós não podemos correr para nenhuma outra fonte a não ser Deus, porque só o Senhor que vai suprir as nossas necessidades no momento difícil. No momento que você perde um parente querido, perde um amigo querido, é o momento que você fica abalado, mas aonde que você vai buscar a força para até mesmo superar e ajudar outras pessoas nessa situação? Em Deus. E é o que Neemias faz, ele vai buscar no Senhor. E ele passa esse tempo jejuando e orando, e ele começa a pensar assim, então existe o problema, Senhor, como é que eu posso ser usado para ser uma solução para esse problema?
E é isso que nós falamos na mensagem passada, a respeito de vigiar e orar. Neemias vigiou e orou. Ele sabe que há um problema e ele começa a se colocar nas mãos de Deus. Senhor, como é que eu posso ser um instrumento teu para resolver esse problema? E por esses 4 meses ele começa a planejar, ele começa a orar, ele continua jejuando, ele continua pensando, e até que o Senhor lhe diz, o caminho é esse aqui, você precisa se apresentar diante do rei, porque é o rei Artaxerxes quem vai abrir essa porta para você voltar e reconstruir Jerusalém. E aí é como nós vimos no capítulo 2, é quando ele aparece triste pela primeira vez diante do rei. Era contra a lei da Pérsia um funcionário do rei se apresentar triste diante do rei, porque ele estava sujeito a perder o emprego ou até ser preso. Mas a instrução de Deus é, se apresente triste diante do rei. Neemias não podia simplesmente dizer, rei, eu preciso conversar com o Senhor. Não, o rei que deveria chamar Neemias, ter a atenção dele, de alguma forma, voltada para Neemias. E essa foi a forma, Neemias corria grande risco, mas por Jerusalém, pelo seu povo, pela sua cidade, ele coloca a sua carreira em risco, a sua própria vida em risco e se apresenta triste diante do rei. E o rei fala, Neemias, o que está acontecendo? Essa tristeza não é doença, deve ser algo do coração. Vocês se recordam? E ele está pronto agora. Por quê? Porque ele jejuou e orou, vigiou durante esses 4 meses. Rei, como poderia não estar dessa forma se o meu povo está destruído? A minha cidade é arruinada. Lembra que eu mencionei algumas coisas a respeito das palavras que ele usou? Ele não cita o nome Jerusalém, porque há um tempo atrás o próprio rei Artaxerxes havia dado um decreto impedindo a reconstrução de Jerusalém, porque os inimigos de Jerusalém diziam assim, rei, esse povo, eles são um povo duro, se eles reconstroem a cidade deles, eles param de pagar impostos, eles se revoltam contra o rei, e o próprio Artaxerxes dá uma lei proibindo a obra, embarga a obra, para de reconstruir a cidade. Então Neemias ele não menciona Jerusalém, ele fala assim, a cidade dos meus antepassados, a cidade do meu povo, e o rei começa a dar ouvidos a Neemias. Aí ele fala assim, vem cá, então fala mais, quanto tempo você precisa? Vou precisar de tanto tempo, rei. Então tá bom, pode ir. Aí Neemias, já tendo vigiado, preparado, ele fala assim, rei, só mais uma coisinha, eu preciso de cartas para os outros representantes oficiais das cidades para que eles permitam que eu chegue a Jerusalém. Tudo bem. Rei, só mais uma coisinha. Eu preciso de cartas para o líder, o responsável pela floresta do rei, para que eu tenha a madeira necessária para a reconstrução da cidade. Tudo bem. Como Neemias pôde saber o que seria necessário para essa obra? Ele vigiou, ele se planejou, ele estava preparado, pensando, se um dia o Senhor permitir que o rei me ouça, se um dia o rei der ouvidos à minha oração, se um dia o rei abrir a porta para eu voltar para Jerusalém, o que eu preciso para cumprir a missão? Então ele fez tudo o que cabia a ele. E sempre orando a Deus, até que no final, no verso 8, ele fala assim, e isso tudo aconteceu porque a mão de Deus estava sobre a minha vida. E esse foi o tema da mensagem na semana passada, esse equilíbrio entre eu fazer a minha parte e depender do Senhor para fazer a dele. Eu quero passar numa prova, num concurso, eu não posso simplesmente só orar. Eu preciso fazer a minha parte, preciso me preparar, preciso estudar, preciso me capacitar, preciso estar atento. Para quê? E aí continuar orando para que a mão do Senhor esteja sobre a minha vida. A gente está numa igreja, estou pastoreando uma igreja, eu não posso simplesmente só orar, eu preciso fazer o quê? Orar, planejar, pensar, estudar os ministérios, a situação da igreja e pedir para que a mão de Deus esteja sobre a minha vida. Esse é o equilíbrio perfeito, o papel do homem e o papel de Deus. Eu não posso fazer nada nas minhas próprias forças, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Mas também não posso deixar tudo para Deus, porque o Senhor ele quer ser nosso parceiro. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer a minha parte. E crer que o Senhor vai
completar, né, fazer a parte dele, ainda que a minha parte seja minúscula, ainda que a minha parte seja bem pequena, mas eu preciso fazer a minha parte e deixar o Senhor fazer a dele. E isso acontece, Neemias tem a porta aberta para dar continuidade a esse projeto. E uma vez alguém disse essa frase: existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que não sabem o que está acontecendo, não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Aquelas que sabem, mas só observam o que está acontecendo, olham à distância. E aquelas que fazem as coisas acontecerem. Esse era Neemias. Ele era um homem proativo, ele era um homem que fazia as coisas acontecerem. Ele não apenas olhava, ele não apenas ou estava por fora de tudo, não, ele estava atento a tudo o que estava acontecendo ao seu redor, ao mundo ao seu redor. E sempre dependendo do Senhor. E é incrível quando ele fala isso. Isso só foi possível porque a mão de Deus estava sobre a minha vida. O primordial é isso, é a mão do Senhor estar sobre as nossas vidas. E aí nós continuamos no verso 9. Com isso, já com as cartas, com a autorização do rei, com a possibilidade de ir para Jerusalém, com isso, fui aos governantes do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Então ele vai para aqueles que estão além do rio Eufrates, ele vem da Pérsia, ele vem descendo para Israel, para Jerusalém, tem que cruzar o rio, aquelas províncias todas, e ele começa a entregar cartas para esses homens. Olha, o rei me autorizou nesse caminho, porque o decreto anterior era que o rei havia embargado a obra. Então ele precisa dessas autorizações para dizer, olha aqui, não, eu tenho autorização do rei, o rei me permitiu ir nessa direção a Jerusalém. Ele vai nisso, através aos governadores do Trans-Eufrates, entrega as cartas a ele, e acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Interessante porque o Senhor, ele faz além do que nós pedimos ou imaginamos. Neemias, ele pediu cartas e autorização, e o Senhor permitiu que ele tivesse um exército de oficiais da Pérsia o acompanhando para a sua proteção particular. É incrível isso, né? Como o Senhor, ele vai sempre à nossa frente, o Senhor, ele vem sempre além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mais do que ele esperava, agora ele estava protegido com esses militares ali ao redor de Neemias, o escoltando nessa direção, dando ainda mais segurança ao plano de Deus, para que Neemias soubesse, Neemias, eu estou contigo. É fundamental nós sabermos disso, que o Senhor está conosco. Por quê? Porque nós vamos ver as coisas resolvidas quando elas estiverem resolvidas. Antes disso, nós vamos ver adversidade, nós vamos ver desafios, barreiras. Então nós temos que caminhar pela fé. E essas coisas que o Senhor coloca nas nossas vidas, esses milagres que o Senhor opera, eles são fundamentais para nós, que nós nos agarremos a eles, para termos a convicção de que o Senhor está conosco. Porque na hora que você enfrentar um momento de adversidade e a dúvida vir contra a sua mente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente essa era a vontade de Deus? Porque olha aqui o resultado ao meu redor. Não era assim, porque o Senhor já mostrou. A fidelidade do Senhor no passado faz com que eu creia que Ele será fiel no futuro. Que Ele vai permanecer fiel à minha vida. E Neemias tinha certeza disso. O rei o ouviu, o rei permitiu que ele voltasse, o rei deu as cartas que ele precisava e ainda enviou um exército junto com ele, um grupo de militares junto com ele. E ele sabia que não era o rei era um instrumento na mão do Senhor. Ele sabia que tudo aquilo foi possível porque o Senhor estava com ele. A mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. E foi uma longa viagem. Uma viagem que provavelmente durou uns 2 meses para ele chegar da Pérsia até Jerusalém, montado num animal. Uma viagem muito longa. E antes mesmo de Neemias chegar a Jerusalém, mensagens, os rumores dessa viagem já haviam chegado a Jerusalém. E olha o verso 10.
Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então os inimigos, a oposição logo se levanta. Quando você se propõe a fazer algo para Deus, a oposição, os inimigos logo se levantam contra a sua vida. Sambalate e Tobias, eles ficam furiosos, indignados por ouvir dizer que alguém está preocupado com o bem-estar dos judeus e de Jerusalém. Como assim? Alguém está preocupado com esse povo, alguém quer reconstruir esses muros, e eles ficam furiosos. São os inimigos da obra de Deus, os inimigos do plano de Deus, os inimigos da cruz, que nós vamos encontrar nas nossas vidas. Mas Neemias sabia que a mão de Deus estava sobre a vida dele. E é importante nós sabermos isso, pessoal, porque na hora da adversidade, o que vai nos manter firmes e de pé é essa convicção que nós temos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos chamou, de que o Senhor foi quem abriu a porta. Porque os rumores vão vir, o desprezo virá. Nós vamos ver aqui como eles fazem. E se você der ouvidos àquilo, e você olhar ao seu redor, você vai dizer assim, pô, realmente é verdade que ele está falando. E como você começa a receber aquilo, daqui a pouco você já está com a moral lá embaixo, como estava Jerusalém. Sem forças para lutar. É o que Golias fazia contra o povo de Israel. Aquelas ameaças, aquelas palavras. O pessoal morria de medo. A pessoa viu Davi com muita coragem para enfrentar Golias, porque todos estavam morrendo de medo. Se Golias gritasse ou batesse palma, todo mundo sair correndo. É dando ouvidos ao inimigo. Nós não podemos dar ouvidos ao inimigo. Verso 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Então Neemias chega em Jerusalém, e ele tem uma maneira de trabalhar, ele permanece os primeiros 3 dias ali em silêncio, observando, conversando com as pessoas, né, interrogando as pessoas. Vem cá, o que está acontecendo aqui? Como é que está a situação de vocês? Observando tudo, caminhando. Não deve ter tido dificuldades para constatar a informação que Arani deu para ele, os muros destruídos, as pessoas assim, com a moral lá embaixo, desanimadas, tristes, desencorajadas. Ele consegue perceber isso, mas ele precisa desse tempo, ele leva um tempo ali, observando, anotando, se preparando. Por algum motivo também ele não diz para ninguém o que Deus havia colocado no coração dele por Jerusalém. Deus colocou no coração dele lá atrás, quando ele recebe a notícia, que o Senhor o usaria para reconstruir os muros. Mas ele não conta aquilo para ninguém no começo. Eu acredito que, pelo fato dele ainda não ter uma estratégia para passar para as pessoas, ele sabia que Deus tinha esse propósito na vida dele, mas ele não sabia como isso iria acontecer, e eu acho que nesses 3 dias é quando Deus está mostrando para ele como é que isso vai acontecer. Ele está se planejando, ele está observando o que está acontecendo, até a hora certa dele poder dizer para as pessoas, olha, o plano é esse, o propósito de Deus sobre a minha vida é esse, e é isso que eu tenho para propor para vocês. Olha o verso 13. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão, e examinando a porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido derrubadas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Então, à noite, ele saía nessas expedições pela cidade de Jerusalém, ele andava em volta da cidade, ele observava os muros, ele observava a situação, ele ia analisando o que estava acontecendo,
ele descreve, né, as portas que ele passou, um lugar que não dava para o animal ir, então ele tinha que dar a volta, andando por dentro, observando tudo. Para quê? Para que ele pudesse ter uma perspectiva completa do trabalho, uma perspectiva completa da obra, para que aí sim ele poderia passar a informação completa para as pessoas daquilo que Deus havia colocado no coração dele. Deus tem falado muito comigo a respeito disso, a respeito do nosso papel, a importância de eu fazer a minha parte e confiar que o Senhor fará a dele. Esse é o grande desafio nosso como igreja, que cada um de nós venha cumprir o seu papel, a sua parte no corpo de Cristo. Porque quando isso acontecer, e todos nós dependendo do Senhor, para que a mão dele esteja sobre as nossas vidas, para que tudo aquilo que nós fizermos venha prosperar, ninguém vai nos parar. Mas nós precisamos estar dispostos a colocar a mão no arado, dispostos a sermos usados por Deus, dispostos a permitir que o Senhor use os nossos dons e os nossos talentos que Ele próprio nos deu. Talvez você seja novo na igreja, o Senhor ele tem um propósito na sua vida. Talvez você já seja muito experiente de igreja, o Senhor está te dando uma nova oportunidade de ser usado para Ele. O Senhor está sempre nos dando algo novo, e Ele está nos dando algo novo nesse momento. E é importante nós estarmos preparados para isso, dispostos a sermos usados e ver o Senhor, a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o Senhor quer nos usar. O motivo pelo qual você está aqui hoje é porque o Senhor ele quer usar a tua vida. E eu oro que você esteja atento com o coração e os ouvidos abertos à voz de Deus. O Senhor ele quer usar você. Ele quer te usar. Saiba disso. Receba isso. Guarde isso e viva isso. Esteja aberto a isso. E não há nada melhor do que ser usado por Deus. O que não é legal é você ver as pessoas sendo usadas por Deus. Pior ainda é você nem perceber que existem pessoas sendo usadas por Deus. Mas a melhor coisa do mundo para o homem e a mulher de Deus é saber que o Senhor está usando a sua vida. Saber que de alguma forma você está sendo usado para tapar as brechas, para trazer honra e glória ao nome do Senhor. E Neemias se entrega totalmente a esse propósito da restauração. De dia ele conversa com as pessoas, à noite ele sai para fazer essa observação do que estava à sua frente, de qual seria o trabalho que ele teria pela frente. Sempre sabendo que a mão do Senhor estava sobre a vida dele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Versos 16 e 17. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então, até aquele momento ninguém sabia de nada. Finalmente, preparado, Neemias falou: gente, olha a nossa situação humilhante. Olha os muros da nossa cidade. A nossa casa está arruinada, arrasado. O nosso povo arrasado moralmente. Os nossos inimigos rindo da nossa cara. Vamos lutar, vamos reagir. E é algo interessante, porque Neemias tinha um grande desafio agora. Qual era o grande desafio? Motivar o povo a estar com ele nessa obra. Porque uma coisa é você motivar o povo a um grande desafio quando está tudo indo muito bem.
as coisas estão indo bem, nós estamos triunfando e agora temos um grande desafio à nossa frente. Todo mundo, aê, vamos lá, que legal, estamos juntos. Uma outra coisa é você ter um histórico de quase 100 anos de derrota. Você já viu aquele filme? Alguém veio, deu esse mesmo discurso, motivou todo mundo, a gente começou e de repente os inimigos vieram e derrubaram tudo. Alguém veio, deu esse discurso, motivou todo mundo, a gente começou a trabalhar, e aí o rei Artaxerxes vem com um decreto, pare a obra agora ou vou matar todo mundo. Sabe quando você recebe aquela coisa, você, será? Quem é esse cara? Da onde ele vem? Por que ele quer fazer isso? A gente já tentou tantas vezes, a moral do povo está lá embaixo. As perspectivas deles de vitória, de restauração, de transformação, são as piores terríveis, porque o histórico é qual? A gente começa e para, a gente começa e quebra, a gente começa e alguém vem e impede, e cada vez a situação está pior, os muros mais destruídos, as pessoas não têm mais motivação para nada, e Neemias, sendo uma pessoa experiente, um homem de Deus, um homem que vigiava e orava, o que ele faz? Olha o verso 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então Neemias, ele percebendo a cara de todo mundo, ó, não vai dar. Ele fala assim, gente, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Sou copeiro do rei. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei abalado, comecei a orar. E aí isso foi acontecendo. E aí Deus abriu uma porta, o rei quis me ouvir. E eu pude falar com o rei. Mais do que isso, o rei aceitou. O rei me entregou as cartas, o rei me entregou tudo que era necessário, enviou um exército comigo, a mão de Deus está sobre a minha vida, Ele está abençoando isso, Ele está nesse projeto. E aí quando eles ouvem o testemunho de Neemias, de alguma forma, a mentalidade deles se renova. Ah, tudo bem, nunca aconteceu, mas agora vai acontecer. O muro constrói e destrói, mas agora não vai ser derrubado. O testemunho de Neemias traz esse encorajamento para eles. E isso é algo que fala muito comigo e é algo que fala com você. Eu quero que fale com vocês, eu oro que isso fale ao coração de vocês. Porque Deus tem uma obra nas nossas vidas e na nossa igreja. Deus tem um propósito para nós. E não é porque algo não aconteceu até agora que não vai acontecer. Eu me lembro de uma passagem no Evangelho, os discípulos eles estavam pescando a noite inteira. E qual foi o resultado daquela pescaria? Não pegaram nada. Até que Jesus, no dia seguinte, fala para eles assim, olha, eles já estavam lavando a rede, recolhendo o material, o instrumento de trabalho. Até que Jesus fala assim, não, voltem para tal lugar e joguem de novo a rede. Eles ficam naquela situação, mas como é o Senhor que está falando, nós o faremos. E aí o que acontece? Eles tiram a rede cheia de peixe, ao ponto da rede quase começar a se rasgar, a se romper. E é isso que está acontecendo agora em Neemias. É como se Deus estivesse falando para ele assim, vamos jogar a rede mais uma vez. Vamos dar mais uma chance para a reconstrução de Jerusalém. E Deus está falando isso com você. Dê mais uma oportunidade para a obra de Deus na sua vida. Dê mais uma oportunidade para aquilo que o Senhor tem preparado para você. Ah, mas eu já tentei, já dei tantas oportunidades e não aconteceu. Agora vai acontecer. Simplesmente obedeça o propósito e a vontade de Deus. Ele está te dando uma nova oportunidade, uma nova chance. E é isso que Neemias está falando para ele. Vamos lá. E incrível que ele, vamos lá, Neemias, agora sim. Vamos sim. Quando eles ouvem e percebem que Deus está no controle, que Deus está com eles, aquilo reverte toda a situação. E eles aceitam, sim, vamos, se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Era um bom projeto, era um ótimo projeto. Sim,
Vamos começar a reconstrução, e é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos dizer, sim, Senhor, eu quero fazer parte da reconstrução. Sim, Senhor, eu quero que os meus dons e talentos sejam usados por Ti. E em algum momento aquele negativismo se torna em algo de coragem, determinação de que Deus estava fazendo algo. Continuando, verso 19. Quando, porém, Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Logo que eles decidem se envolver em algo, quem se levanta? Os inimigos da obra de Deus. Sambalate, Tobias, Gesem. Primeira coisa é desprezar. Então vocês acham que vão reconstruir o muro que já por 100 anos está arruinado dessa forma? Vocês acham que de alguma forma Deus vai ajudar vocês vão conseguir cumprir o propósito de vocês? Vocês vão se rebelar contra o rei Artaxerxes. Lembra que havia um mandato do rei anterior proibindo a reconstrução, mas agora Neemias tinha cartas permitindo o reinício das obras? O inimigo começa a te desprezar. Quantas vezes, pessoal, Deus me trouxe para cá, foi em 2006. Um dos cultos que mais me marcou foi um culto que estava aqui. Eu já falei isso com vocês. O Bruce, que era um missionário americano na portaria, ali mais ou menos como o Ed está. A Lília, ali onde está o Vitor. E uma moça ali onde está a Carolina. Então esse era o culto. Eu, a Lília, uma moça e o Bruce. Aí eu falei, glória a Deus, né? Tem uma galerinha hoje. Aí a gente começou. Deu 10 minutos, a moça levantou e foi embora. Eu falei, agora deu uma diminuída. Tá eu e a Lília, e o Bruce ali estava preocupado se alguém ia tocar a campainha, então estava quase prestando atenção na mensagem e não tinha as crianças ainda. Aí aquilo foi Sambalate Tobias falando, sabe? O que você quer fazer aqui, cara? Você quer reconstruir isso? E teve uma situação anterior que uma pessoa ficou endemoniada aqui na igreja. A Alessandra estava, o Hudson estava. E o demônio jogou a pessoa tinha um bebedouro, ficava ali do lado da janela ali da cozinha. E jogou a pessoa no bebedouro, o bebedouro caiu, a pessoa caiu no chão, ela começou a gritar, ficou toda inchada, começou a exalar um cheiro terrível. E a gente começou a orar para expulsar o demônio. Não, vou sair, é o meu cavalo, e vocês vieram aqui para me atrapalhar. Meu propósito é de fechar essa igreja. E foi uma briga terrível. Essa obra vai acabar. Uma coisa assim que a gente... eu lembro que a Alessandra correu pro piano, começou a louvar. Alguém pegou as crianças e levou para o ministério infantil. A gente começou a orar, começou a interceder. Uma batalha espiritual. O inimigo falou assim, eu quero fechar essa igreja. E nós repreendemos, expulsamos o espírito imundo, e aquilo foi uma convicção no meu coração de que Deus tinha algo para nós, para essa igreja, para essa obra. E quando essa situação aconteceu, que só estava a Lília aqui, eu fiquei desanimada, como se Sambalate e Tobias começassem a falar de novo. O que você está pensando? E a Lília falou assim para mim, não, Alexandre, ensina para mim, porque eu tenho que ouvir a palavra. Às vezes eu tenho que ficar na classinha, se tem criança, então hoje eu estou tendo a oportunidade, não tem criança. Aí eu continuei ensinando só para mim. E o Senhor me mostrou algo, que Ele tem um propósito na minha vida, nas nossas vidas, nessa igreja. Ele vai cumprir. Nós não podemos simplesmente dar ouvidos a Sambalate, Tobias e Gesem e desistirmos da obra. Porque o Senhor tem sido gracioso. O Senhor ele tem suprido as necessidades
necessidades da igreja, do corpo, das nossas vidas individualmente. O Senhor, Ele tem nos dado as cartas de autorização. O Senhor, Ele tem nos protegido com o seu exército. Nós não podemos desistir quando os inimigos da obra de Cristo começam a se levantar. Ah, mas isso aqui não é legal, isso aqui não é do jeito que a gente gostaria que fosse, isso aqui não... Pô, tem gente que não fala comigo na igreja, quer saber, eu vou embora. Nós não podemos... Gente, temos que ser fortes. Temos que ser pessoas que conseguem superar essas adversidades e estarmos prontos para novos desafios, para coisas que o Senhor tem para nós. Fortes, firmes, perseverantes, pessoas que não desistem, porque têm a convicção no chamado de Deus nas suas vidas. E aí isso que acontece, os inimigos da cruz se levantam, os inimigos da obra se levantam, começam a zombar, a desprezar. Vocês acham que vocês têm força para reconstruir esse muro? Vocês acham que vocês têm pedras o suficiente para reconstruir esse muro? Madeira o suficiente para reconstruir esse muro? Não, não tem. A gente vai ver que lá na frente o desprezo é ainda maior. Eles falam assim, se uma raposa subir nesse muro, vai derrubar tudo. Tamanho do desafio. E aí, terminando essa manhã, a palavra, o verso 20. Eu lhes respondi. Olha a resposta de Neemias. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Primeiramente, eu não venho na minha própria força. Quem vai fazer com que o nosso plano seja bem-sucedido é o Deus dos céus. Eu só estou obedecendo o plano dele. Não é o meu plano, é o plano dele. Ele está no controle, é a obra dele. Ele fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então, em outras palavras, Neemias diz assim, vocês calem as suas bocas. Vocês não têm nada a ver com Jerusalém. O Senhor está no controle, nós somos os seus servos e nós vamos reconstruir isso sim. Vocês não têm nada a ver com isso. Na história de vocês não tem nada memorável que favoreça vocês. Vocês são inimigos do plano de Deus. E Neemias é duro contra os inimigos da obra de Deus, porque Neemias tem a convicção de que Deus está no controle, ele faz a sua parte e confia que o Senhor está fazendo a dele. E esse é o grande desafio para nós, pessoal. O Senhor, ele tem uma obra para as nossas vidas, e é importante que nós estejamos convictos de que nós fazemos parte disso e de que queremos ser usados por Ele. Queremos ser usados por Ele. E eu vou terminar com um versículo, e aí as crianças vão se apresentar, fazer uma homenagem para as mães, e fala assim, Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são